Palavra de vida eterna, hoje sexta-feira, dia 18 de novembro, a igreja celebra a dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. E hoje nós temos duas opções de evangelho, né? E eu escolhi esta, passagem de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-la, subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus disse: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Essa belíssima passagem, né, de Pedro, a fé de Pedro. A gente vê aqui em Pedro um homem fraco, limitado, pecador e, ao mesmo tempo, um homem de fé. Um homem que se lança, um homem que confia. É a esse homem que Jesus entregou a sua igreja. E é também a cada um de nós que Jesus nos confia uma missão. Você que também é fraco, pecador, limitado, o desafio de confiar, de entregar a sua vida também a Jesus, que entrega a você uma missão. E qual é o segredo? É ter sempre os olhos fixos em Jesus. Aqui a gente vê, né? Esse mar agitado, ondas contrárias. Assim é a nossa vida. Muitas vezes a gente parece que está dentro de um mar agitado. Tudo vem e tenta aí virar o nosso barco, virar a nossa vida. Tudo parece que vem para colocar tudo para baixo. E Jesus então desafia Pedro, como desafia você, eu. Pedro fala: "Olha, Senhor, eu quero ir também andar pelas águas, ter domínio ali." Jesus fala: "Vem." Quando Pedro tem os olhos fixos em Jesus, ele consegue andar, ele tem o domínio sobre, né? Quando a gente tem os olhos fixos em Jesus, a gente começa também a ter o domínio sobre as coisas, sobre os problemas, as dificuldades, as enfermidades. A gente é superior a tudo isso. A gente não pode deixar que os problemas se tornem maiores. E percebam, quando Pedro desvia o olhar de Jesus e começa a sentir somente a força do vento, ele começa a dar atenção para o vento, ele começa a afundar. É lógico que Jesus também não abandona, né? Ele vem socorrer. Mas chama atenção: homem fraco na fé. Não tenha medo, tenha coragem, coragem. Então hoje, esse é o convite da palavra de Deus hoje. Que tenhamos mais coragem, que
que tenhamos os olhos fixos em Jesus. Oração, palavra, Eucaristia, confissão, sacramentos, comunidade, igreja, participação na vida da comunidade. Seja uma pessoa justa, fiel, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, com a sua vocação. Deus vai nos capacitando, nos dando forças, né? Todos entraram na barca e aí o vento se acalmou. Olha que interessante, né? Essa barca representa a igreja de Cristo. Quando a gente está nela, eu não preciso de igreja, eu não preciso ir na missa, eu rezo em casa. Nessa barca a gente tem mais segurança, a gente caminha junto, a gente se alimenta, ali tem Eucaristia, na sua casa não tem Eucaristia, na sua casa não tem o sacramento que você recebe o perdão, a misericórdia de Deus. É lógico que a gente pode rezar, que a nossa oração pessoal tem valor. Quantas vezes Jesus já disse, olha, entre no seu quarto, fecha a porta e reza. Mas não é só isso. Essa barca, a importância dessa barca, a importância da igreja, a importância da nossa comunidade, para a gente poder caminhar, se alimentar junto e ir junto também para o céu, viver um dia juntos com Deus eternamente. Deus te abençoe e te proteja, não tenha medo, tenha coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.